WhatsApp, ela não Ela dizia que não queria me colocar em situação porque, na verdade, eu não queria que um relacionamento entre ela e Leniel terminasse porque eu vivi 36 anos com meu marido e não que ela não tivesse que viver, entendeu? Primeira coisa que você pode ver nesse pequeno trecho é a total indiferença ou distração do promotor lá e da sua equipe, né? Observaram bem? Se não, volte aí e veja de novo. Mas duas coisas que eu preciso apontar em relação a esse trecho. Primeiro, a professora Monique, então, não falava para a mãe dela das violências que ela sofria, porque primeiro ela estava tentando entender se aquilo era violência mesmo, né? Para não falar de vários casos que estão até na internet, eu posso te indicar uma entrevista da Luísa Brunet, que ela concedeu àquele programa Provoca, onde ela vai dizendo como ela demorou até décadas para perceber as muitas sutis violências psicológicas que ela sofria. E quando aquilo caiu, aquela ficha caiu, ela falou, meu Deus, como eu fui maltratado e nem percebia, né? Então, como ela não tinha, a professora Monique não tinha a própria percepção dos fatos, talvez ela não dissesse isso à mãe, mas ela vai deixar bem claro, eu não dizia isso à minha mãe porque eu não queria que a minha mãe sofresse, porque a dona Rosângela vai dizer o seguinte, eu achei que eles se juntaram meio rápido, na minha época não era assim. Isso acontece até em relação à minha esposa e as minhas filhas, hoje as duas maiores de idade, as mães têm essa desconfiança e possivelmente se elas estão sofrendo algum tipo de abuso, elas vão pensar duas vezes, vão ter aquele tato de não desapontar a mãe, de não ouvir um discurso que é tão materno quanto moralista. Isso tudo passava pela mente e pela personalidade da professora Monique. Ou vocês acham que não? Segunda questão... O Henri, a Monique, por conta disso tudo, dessa adaptação, a Monique foi orientada a procurar uma psicóloga e essa psicóloga me chamou, foi acho que o segundo dia, o primeiro dia foi a Monique, o Leniel e o Henri. Se eu estiver errada, a Monique me conserta, porque eu não estava lá. E a psicóloga mandou escolher alguém para entrar com ele, e ele escolheu a mãe, ela não escolheu o pai. E no segundo dia, quem foi escolhida para ir foi eu. E no terceiro dia seria escolhido meu esposo. E a psicóloga, na sessão que eu fiz com ela, em momento algum, ela me mostrou algum tipo de tristeza do Henri, de violência que o Henri pudesse sofrer. Em momento algum. Vejamos aí as perguntas curtas e bombásticas do Ministério Público. Senhora, boa tarde. Boa tarde. A senhora, ao final da pergunta da defesa da sua filha, a senhora disse que a Monique foi a melhor mãe que Henri poderia ter. Foi. As mesmas palavras foram usadas pelo seu filho. Vocês combinaram de Claro dizer que não, claro que não. Foi uma coincidência, as mesmas palavras... Não sei se foi coincidência, mas a verdade é essa, que ela foi, e ela sempre foi. Não, essa frase... Não, eu estou esclarecendo. Eu entendi, não, a frase, eu entendi que não foi coincidência. Não, eu só estou esclarecendo também, que ela foi uma mãe muito atenciosa, muito presente, uma mãe amigável, uma mãe amorosa, uma mãe que fazia de tudo para o Henri ser feliz. Isso ela foi. Então, não é que tenha sido combinado, é porque é a verdade. O que nós temos aí? O promotor insinua, desrespeitosamente até, a testemunha, a mulher, senhora, periférica, ele vai perguntar a ela, vai insinuar que esse depoimento dela e do filho dela foi uma coisa combinada, ao que ela vai ser enfática dizer que não tem nada de combinação, porque a única coisa que estava coincidindo ali era a verdade que eles vivenciavam. Tomou, né, senhor promotor? Tomou, mas ele tem poder de ignorar o que ele tomou. Ele tem o poder de desprezar o que aquela senhora digna estava dizendo. E tem tanto poder que o que é que ele faz? Ele vai à imprensa, porque ela deixa bem claro que não foi ensaiada, mas ele vai à imprensa
com as suas conclusões no meio do processo e vai dizer: aquilo tudo foi combinado, estava tudo uniformizado, frases parecidas. Não tem nada de frases parecidas, não. Veja novamente lá as mais de 1 hora de depoimento do Brian e o depoimento da Rosângela. Porque eles vão falar de semelhante, porque parente, em geral, vai ter a mesma visão numa família que tinha o que eles tinham. Uma família comum, uma família simples, uma família que só estava sobrevivendo, como as famílias, a maioria das famílias desse país, sobrevivem. Né? Nem são famílias que vivem, sobrevivem, porque uma mulher periférica que sai de casa às 7 horas da manhã e volta às 10 horas da noite, ainda consegue se desdobrar para estar presente na vida dos filhos, essas mulheres sobrevivem. Elas tinham de ter o respeito ali naquele tribunal, ao contarem essa história. O que eu senti isso foi o que eu senti no depoimento da dona Rosângela. Quando ela está contando essa história das características dela e da Monique, ela está dizendo: gente, olhem para nós, veja-se que a gente está aqui, se caracteriza como pessoas mal intencionadas, olhem para nós. Mas eles são tão técnicos quanto desumanos, não tiveram tato para entender isso. O mesmo tato, diga-se de passagem, que eles têm às vezes em relação ao Leniel, frequentemente, ostensivamente, midiaticamente, e o mesmo tato que eles têm em não ofender Jairinho e sua parte. Eu estou fazendo comparações. Não estou dizendo quem é culpado e quem é inocente. Mas olha com o tratamento que dão às mulheres no processo e aos homens poderosos no processo. Ou quando não é poderoso, é homem, o caso do Leniel, que está envolvido com poderosos, né? Com inimigos políticos de um dos acusados. Aí o promotor, né, o representante do Ministério Público, faz uma vã comparação. Por que a comparação é vã? Vou te explicar. Ele vai dizer assim: olha, do mesmo jeito que a senhora não via as violências que a Monique sofria, e nem por isso ela as deixou de sofrer, também não é provável que o seu neto estava sendo violentado e a senhora também não viu? Essa é a capciosa, porém vã comparação. Por que ela é uma comparação vã? Porque tem diferença aí. Primeira diferença: a dona Rosângela não sabia das violências que a Monique sofria, porque a Monique, mulher adulta, preferiu poupar a mãe de maiores sofrimentos do que ficar contando para ela o que ela estava sofrendo ali na mão daquele homem. Né? Tá, e qual que é a diferença disso em relação à questão do menino Henri? Que no caso do menino Henri, a mãe da Monique, vó do menino, tinha contato frequente, diuturno, diário, por vezes, com o corpinho do menino. Ela vai contar: ele tomava banho ali no jardim, saía desnudo, correndo de um lado para o outro, branquinho que ele era, a gente teria visto, nem eu vi, nem meus parentes viram. Então, no caso da Monique, ela não ficou sabendo porque ela não tinha contato com a intimidade da Monique. No caso das violências que o menino sofria, ela não ficou sabendo porque enquanto ela estava vendo o menino, ela tinha contato com o menino, ela dava banho no menino, ela via o corpinho do menino e ela não via indícios de nada. Nem ela e nem outras pessoas que ela aponta. E outros depoimentos vão dizer que até lá no hospital, quando o menino ainda estava indo para a necrópsia, eles não viram esses sinais de contundências. Então ela não viu. A comparação não procede, porque da mulher adulta que estava sofrendo as violências, ela não tinha como saber. Do menino, na cabeça dela, agora ela vai dizer: a princípio eu não sabia, porque a princípio, qual seria o princípio? Pelo que eu olhava no corpinho, ela vai dizer isso. O Leniel vai dizer que procurava sinais no corpo do menino e não via. A Monique vai dizer que chegou até levar o menino no médico e a médica não viu nada de comprometedor que indicasse uma violência contundente. Ou seja, não só a dona Rosângela, várias pessoas não viram. E aí o promotor faz essa pergunta capciosa, porém uma pergunta vã, totalmente vã. E aí, por isso que a avó então tinha essa convicção baseada no que ela viu. O que ela via? O corpo do menino em movimento, né? E ela não tinha, ali a partir daqueles dados, ela não tinha como dizer que o menino estava sofrendo violência. Eu acho interessante porque quando é para perguntar para outras pessoas, eles falam assim: e aí,
A Monique estava com feições de estar desesperada? Você acha que uma mulher que estava sofrendo violência iria toda chique à delegacia? Eles fazem essas perguntas baseadas na aparência. Aí quando a mãe vai dizer, a avó vai dizer, olha, eu não via meu neto sofrendo violência porque não era nem a aparência, o corpinho dele ao qual eu tinha acesso não apresentava os sinais de violência. Ah, essa avó aí é isso, é mulher periférica, avó de uma criança periférica. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.